Em meio a crises, inflações e desvalorizações da moeda, uma das formas de nos prevenirmos é investindo. Hoje vim trazer um vídeo em que mostro como investir na Bolsa de Valores de Angola. Temos falado aqui no canal muito sobre Interactive Brokers, sobre Trading 212, sobre investir no exterior, sobre investir na América, sobre investir nos Estados Unidos, mas falamos pouco sobre investir em Angola. E porquê? Apesar de termos uma bolsa de valores em Angola, apesar de termos a Bodiva, investimentos em Angola é um conceito muito recente. Ou seja, o conceito de bolsa em Angola ativa é um conceito muito recente. Apesar do projeto da Bodiva já existir desde os anos 90, se não me engano, os anos 90, anos 2000, foi apenas no ano de 2022, o ano passado, que tivemos então as primeiras ações a serem negociadas na bolsa. Tivemos então as primeiras ações, que foram as ações do Banco BAI, e tivemos ali 10% do capital total do BAI a ser negociado na Bodiva. A título de comparação, se bem me lembro, o BAI tem cerca de 19 milhões e 500 mil ações. 10% de 19 mil e 500 mil é cerca de 1 milhão e 950 mil ações. Ou seja, tivemos 1 milhão e 950 mil ações do BAI a serem negociadas na Bodiva. A título de comparação, um dos maiores bancos privados do Brasil é o Banco Inter. Vou pesquisar aqui rapidamente, eu não sei, vou aqui descobrir convosco quantas ações é que o Banco Inter tem disponível na B3, que é a Bolsa do Brasil. O Banco Inter, que é um dos maiores bancos do Brasil, tem um volume médio de negociação de 9.275.058 ações. E o Banco Inter tem em circulação 2.573.142.063 ações. Ou seja, 2 bilhões de ações, 575.142.063 ações. Desta forma conseguimos então perceber que a Bolsa de Valores de Angola é recente, o volume de negociação é ligeiramente baixo para aquilo que se pretende, não é? Mas de qualquer das formas, vamos então aqui aprender a como investir na Bolsa de Valores de Angola. Antes de entrarmos exatamente no tópico, antes de mergulharmos então no tema como investir na Bolsa de Valores de Angola, vamos falar aqui sobre dois tipos de renda. Para que serve então o investimento? Warren Buffett tem duas leis, né? A primeira lei é nunca perca dinheiro e a segunda lei é não te esqueças da primeira lei. Para isso, o que nós podemos fazer para não perder dinheiro, o mínimo que nós podemos fazer ao investirmos é preservarmos o nosso capital, ou seja, não perdermos dinheiro. Na bolsa e de forma geral, existem dois tipos de renda, que são a renda fixa e a renda variável. Com o passar do tempo, com a evolução dos mercados de investimentos, foram-se criando então estes dois tipos de renda, né? O investimento separou-se nesses dois tipos de renda, a renda fixa e a renda variável. O que seria a renda fixa? Então, aqui dentro da renda fixa temos então os títulos de tesouro. Dentro de títulos de tesouro acabam por ser obrigações de tesouro e bilhetes de tesouro. E temos também depósitos a prazo. Depósitos a prazo acabam por ser também um tipo de renda fixa. Dentro da renda variável, dentro do conceito dos tipos de investimento que se encaixam na definição de renda variável, encontramos as ações e unidades de participação. Nas unidades de participação encontramos as unidades de participação de fundos imobiliários e unidades de participação que investem em fundos imobiliários, e ainda encontramos um mix, que são unidades de participação que investem tanto em fundos imobiliários como fundos imobiliários. Começou a ficar um pouco complicado, fique comigo que mais à frente vamos então descomplicar tudo. Mas de forma simples, renda fixa é aquele investimento que tu já sabes exatamente quando é que vais receber, quanto é que vais receber, quando é que vais receber. Imagina, um título de tesouro ou uma dívida pública. Na verdade, os títulos de tesouro acabam por ser dívida pública. O que são títulos de tesouro? Títulos de tesouro são instrumentos ativos financeiros que o governo utiliza para se financiar, ou seja, o governo pega, né, e diz, olha, tenho aqui este papel, vou chamar este papel de título de tesouro. Então, Sandro, toma este papel, eu vou te vender esse papel a 100 mil kwanzas e durante um ano, todos os meses, eu vou te devolver 1000 kwanzas. Temos aqui então três coisas, né? O papel, que é o título de tesouro, temos o valor do papel, que são 100 mil kwanzas, e temos então o nosso cupom ou o nosso rendimento,
que são 1000 kwanzas por mês. Fazendo aqui uma conta de cabeça, uma conta rápida, este título, né, que nós acabamos aqui de inventar vai nos render 12% ao ano, ou seja, vamos receber 1000 kwanzas todos os meses, final do mês vamos receber 12.000 kwanzas, 10% de 100 mil são 10 mil, então 12% de 100 mil acabam por ser 12.000 kwanzas. É uma forma muito simples, né, que eu encontrei aqui de explicar o que seria um título de tesouro. Um título de tesouro é nada mais, nada menos do que um instrumento, um papel, uma engenharia financeira, não é, que os governos utilizam, governos e empresas privadas utilizam para se financiarem. Títulos de tesouro acabam por ser caracterizados como dívida, porque no final, para além do rendimento, né, nesse nosso exemplo, para além do rendimento de 12%, no final do ano o governo também se compromete em devolver os 100 mil, ou seja, tu acabas por ter os 12%, os 12.000 kwanzas e no final acabas por ter também de volta os teus 100.000 kwanzas. Esta é a renda fixa, nós sabemos exatamente quanto vamos investir, quanto vamos receber e quando é que vamos receber. Agora, já a renda variável, como o próprio nome faz menção, como o próprio nome já nos traz aqui uma ideia, é um tipo de rendimento, um tipo de investimento em que nós não sabemos exatamente quanto é que vai nos render, quando é que vai nos render, então varia de acordo com o mercado. E dentro das rendas variáveis encontramos as ações, as unidades de participação, isto na Bolsa de Valores em Angola. Já mundo afora, já numa B3, já numa New York Stock Exchange, já numa Nasdaq, nós encontramos também os REITs, que são os Real Estate Investment Trusts. Também os REITs também são um tipo de renda variável, também se enquadram na categoria de renda variável. Aqui entrando já exatamente na Bolsa de Valores de Angola, né, que é a Bodiva, que na verdade a Bodiva significa Bolsa de Dívida e Valores de Angola. O que seria então a Bodiva? Eu acredito que temos aqui uma falsa ideia, uma falsa noção do que seria a Bodiva. Muitos pensam, e eu também já pensei dessa forma, ou pensava desta forma, que a Bodiva seria como uma Interactive Brokers, como uma Trading 212. A Bodiva essencialmente é um regulador, ou seja, é uma entidade que tem no seu elenco 99% dos bancos angolanos e a Bodiva é um regulador. A Bodiva serve para regular o mercado, ou seja, em termos de comparação, a Bodiva seria semelhante à B3 do Brasil, Brasil Bolsa Balcão. Nos Estados Unidos teríamos então a NYSE, a New York Stock Exchange, e a Nasdaq, que são essencialmente reguladores, estão lá para regular o mercado. Como já sabemos aqui mais ou menos o que é a Bodiva, então o que não é a Bodiva? A Bodiva não é uma corretora, nem é um home broker. Então, tu não vais comprar ações diretamente na Bodiva, nem vais vender ações diretamente na Bodiva. A Bodiva é um regulador e trabalha com outras entidades para fazer então a negociação de ativos dentro do mercado. Outra dúvida que também pode surgir é onde é que ficam as ações quando eu compro? Ou seja, ok, tá fixe, né? Já sei que a Bodiva não é uma corretora, já sei que a Bodiva é um regulador, mas agora, quando eu vou comprar uma ação, onde é que ficam as minhas ações? Quando tu compravas um título de tesouro, ou seja, voltando àquele primeiro exemplo que eu dei, né, do papel que o banco nos vende a 100.000 kwanzas, este papel fica depositado numa conta diferente, não fica depositado na nossa conta corrente bancária, não fica depositado na nossa conta poupança, fica depositado na nossa conta custódia. E hoje em dia, quem tem o poder de oferecer uma conta custódia, não sei se os bancos ainda têm esse poder, mas os bancos e as corretoras é que têm a possibilidade ou a autorização de disponibilizarem contas custódias e as tuas ações e todos os ativos que comprares por intermédio da Bodiva ficam então depositados na conta custódia. De forma geral, né? O que é que dá para comprar na Bodiva? Na Bodiva podemos comprar ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Dentro dos ativos de renda fixa temos os títulos de tesouro, que se dividem em dois, que são os bilhetes de tesouro e as obrigações de tesouro. Dentro da renda variável, atualmente temos apenas ações e unidades de participação. Quanto às ações, e bilhetes e obrigações de tesouro, eu penso que já temos aqui uma boa noção. Falta então aqui percebermos mais um pouco do que seria uma unidade de participação. Para percebermos então as unidades de participação, temos que perceber como é que se encontra estruturado o mercado. Na Bodiva nós encontramos os bancos, não é? Existem mais de 20 bancos em Angola hoje atualmente. Depois encontramos as corretoras, não é? E as corretoras
Essencialmente, em Angola, recebem a denominação de Sociedades Distribuidoras de Valores Mobiliários, ou seja, são chamadas de SDVM, que são as Sociedades Distribuidoras de Valores Mobiliários. Juntamente neste mesmo grupo, coloco também as SGOIC, que são as Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo. E depois teríamos então aqui também os home brokers. Os bancos, penso que todos já entendemos os bancos, né? Acredito que todos nós que somos inscritos do canal temos no mínimo uma conta bancária, pelo amor de Deus. A seguir então temos as corretoras, não é? As corretoras que são divididas em SDVM e SGOIC, que são as Sociedades Distribuidoras de Valores Mobiliários e as Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo. Uma SDVM é exatamente conforme... Mas Angola complicam tudo, meu Deus. Uma SDVM, uma Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários, seria então, por exemplo, a Interactive Brokers, seria a Trading 212 e seria também, para quem conhece o mercado brasileiro, seria também a plataforma Rico. Nós temos uma plataforma Rico ou a plataforma da XP, que são plataformas que são utilizadas para compra e venda de ações. Similares à Bodiva seriam a B3, que já falamos aqui, a New York Stock Exchange e a Nasdaq. Agora, no mercado angolano nós temos algumas corretoras, não é? Vou citar aqui apenas duas. Temos a Áurea, que é uma sociedade distribuidora de valores mobiliários que foi fundada, criada pelo Banco BAI, pertence ao Banco BAI. 95% das ações da Áurea pertencem ao Banco BAI. E temos também a Elway Mansa Musa Brokers, penso que seja esse o nome, que são sociedades distribuidoras de valores mobiliários, né? Que têm autorização de negociar ações, têm autorização de abrir contas corretoras, ou seja, para além dos bancos, temos então aqui duas entidades que tu podes recorrer a essas entidades para fazer a abertura de uma conta custódia, a Áurea e a Elway Mansa Musa Brokers. Feliz ou infelizmente não cheguei a ter contacto com nenhuma das duas, não sei como é que funciona, mas eu acredito que a Áurea, por ser criada pelo Banco BAI, deve ter por trás de si uma imensa estrutura para suportar então essa fase inicial da Bodiva. A Elway Mansa Musa Brokers é uma corretora criada por jovens, jovens bastante inteligentes, até onde eu sei. Tenho um amigo que tem uma conta com a Elway Mansa Musa Brokers e fala muito bem da Elway. Estas são então as SDVM, que são as Sociedades Distribuidoras de Valores Mobiliários, a Áurea e a Elway. E depois então eu acrescentei aqui também as SGOIC, que são as Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo, e aqui tenho então um exemplo de uma SGOIC, que seria a Emera Capital Partners, uma sociedade gestora de organismos de investimento coletivo. Se existem as sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo, quer dizer que existem os organismos de investimento coletivo, não é? Então, uma OIC é exatamente um organismo de investimento coletivo. Na Bolsa de Valores, né, na Bodiva, na categoria de renda variável, temos as ações e temos as unidades de participação. Uma unidade de participação é um pedaço de uma OIC. Uma OIC é um organismo de investimento coletivo. Basicamente, o que é que acontece? As sociedades criam os organismos de investimento coletivo, não é? Então, se tu não entenderes sobre unidades de participação neste vídeo, não invista na bolsa, não é para ti. Temos aqui também uma cobaia, eu vou perguntar aqui a cobaia. Se a cobaia entender, é porque tu também tens que entender. Vamos então aqui explorar as sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo. Como citei, né, temos aqui o exemplo da Emera Capital Partners. Uma sociedade gestora de organismos de investimento coletivo, como o próprio nome denuncia, é uma empresa que tem sob gestão ativos financeiros. No caso da Emera Capital Partners, não é? Nós conseguimos perceber aqui que a Emera Capital Partners tem sob gestão alguns fundos. Estes fundos que a empresa tem sob gestão são os OIC, que são os organismos de investimento coletivo, porque para que a empresa consiga então capitalizar-se, ela precisa de emitir uma nova entidade, precisa de criar um novo instrumento. E este novo instrumento é chamado de OIC, que
em termos miúdos, pode ser um fundo. Um fundo de investimento é um organismo de investimento coletivo. Tens a empresa, né? A Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, que é a Emera Capital Partners. Aqui. A Emera Capital Partners precisa então captar recursos para investir. O que é que ela faz? Ela cria uma OIC, cria um organismo de investimento coletivo, que seria um fundo. Os investidores colocam dinheiro nesse fundo. Quando o investidor coloca dinheiro nesse fundo, depois temos que dividir o fundo. Temos que dividir o fundo entre os investidores. Entre quê? Entre as partes, né? As partes interessadas em investir. E o que é que cada investidor recebe? Cada investidor recebe, suponhamos que 100 investidores entrem no fundo. Né? Temos 100 quê? 100 partes. 100 partes. Ok, temos 100 participações, estamos a caminhar, né? E no final foi constituído o organismo de investimento coletivo e é essencial que cada participação receba quê? A sua parte. Como é que nós chamamos essa parte? Ou essas partes? Meu Deus. Vou desistir desse canal, juro. Unidades de participação. Então, a Emera Capital Partners é uma sociedade gestora de organismos de investimento coletivo. E dentro da Emera Capital Partners temos então os fundos, que são os organismos de investimento coletivo que a sociedade gere. Então, indo aqui o site, né, da Emera Capital Partners, acho que vou deixar também linkado aqui. Temos então disponíveis dois fundos da Emera Capital Partners. E aqui temos o Liquidez Prime Fund. Temos também aqui o Atlântico Proteção, que é um fundo de investimento, né, um fundo imobiliário que investe em renda fixa. Depois no final temos então o Pactual Property Fund, né, que é, até onde eu sei, o primeiro fundo de investimento imobiliário, o primeiro fundo que investe em imóveis. Temos então aqui a introdução, né, do fundo, chama-se Pactual Property Fund. Né? Temos aqui que o Pactual Property Fund é um fundo imobiliário fechado, incorporado em dezembro de 2015. Ou seja, o fundo foi lançado em 2015, temos aqui a ficha técnica. Temos aqui então o valor da participação, ou seja, o valor da unidade de participação deste fundo. Agora que já sabemos o que é uma unidade de participação e de onde é que uma unidade de participação vem, a título de exemplo temos também o BFA, que é um dos bancos com mais organismos de investimento coletivo. Então, vamos tentar ver aqui então no BFA, fundos de investimento. O BFA é um dos bancos que mais fundos de investimento tem. Pesquisando aqui por BFA, fundos de investimento, abrimos então a página do BFA em que nos apresentam os investimentos disponíveis pelo banco. Temos aqui então os fundos, não é? Temos aqui o fundo BFA Private 2, temos o fundo BFA Private 4, temos as aplicações de juros trimestrais, temos obrigações de tesouro. Então é exatamente isto. Vamos abrir aqui o fundo Private 4. Conseguimos aqui saber que é um fundo fechado, ou um montante mínimo de subscrição é de 100 mil kwanzas. E temos aqui o valor da unidade de participação, né? O valor de uma unidade de participação é de 1024 kwanzas e 93 cêntimos. Mas o mínimo para se investir são então 100 mil kwanzas. Digamos então que depois disto tudo, depois desse todo palavreado, ficaste então deslumbrado e interessado em investir na Bodiva. Quais seriam os próximos passos? O primeiro passo vai depender de qual ativo financeiro mais se enquadra com o teu perfil. Se tu fores um jovem dos 18 a 35 anos e pronto, como jovem, estamos sempre mais propensos a risco. Quanto maior o risco, maior acaba por ser também o retorno. E com isso quero dizer o quê? Que as ações e unidades de participação apresentam um risco maior por se enquadrarem na categoria de renda variável, apresentam um grau de risco maior em relação à renda fixa, não é? Então, se tu quiseres mais risco, podes entrar em contato com uma corretora, uma sociedade distribuidora de valores imobiliários, citei aqui duas, e solicitar então a abertura de uma conta custódia. Depois da abertura de uma conta custódia, começas então um relacionamento com a tua corretora, né? Abres uma conta custódia junto da tua corretora e é suposto que a tua corretora apresente então para ti os investimentos que ela tem disponível. A última vez que eu chequei, o Banco Ieto dispunha, através da sua carteira de títulos de tesouro, Banco Ieto. Então podemos vir aqui no site do Banco Ieto, podemos clicar em títulos para negociação
E temos então acesso a uma tabela com tudo que o Banco Ieto tem disponível para negociação. E como podemos ver aqui, em termos de ações, temos ações do BAI e temos ações do Banco Caixa Geral de Angola. Então podes comprar ações através da corretora, através do banco, isto tratando-se de instrumentos de renda variável. Para instrumentos de renda fixa, a forma mais simples de comprar instrumentos de renda fixa, a forma mais simples de comprar títulos de tesouro, que são bilhetes e obrigações de tesouro, é através do portal do investidor. Para isso, basta irmos até o portal do investidor. No portal do investidor, podemos clicar em simular investimento, podemos fazer aqui uma simulação, não é? 1 milhão, por exemplo. Clicamos em continuar. Podemos selecionar aqui o rendimento que nós queremos. Podemos ver esse título há 10 anos. Clicamos em selecionar e se estivermos então interessados em comprar, basta clicarmos aqui em continuar. Vai pedir aqui para fazermos login, não é? Aqui basta entrarmos com as nossas credenciais e vamos então depois gerar uma referência de pagamento, que o pagamento é feito através do multicaixa, né? Vai-nos gerar aqui uma referência que podes tanto fazer o pagamento desta referência por Multicaixa Express ou pelo ATM. Para terminar, temos então aqui uma carteira que foi desenvolvida pela Bodiva, que é a carteira do investidor, e nesta carteira podes então consolidar todos os teus investimentos, tanto como renda fixa, tanto como renda variável. Todos os links que eu utilizei aqui neste vídeo vão estar na descrição. Este foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixem o like, compartilhem, dúvidas, sugestões nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.